João Paulo, viramos 8h04, então a gente pode começar. Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos, né? Aqui eu estou em Foz do Iguaçu, dia ensolarado, eu não sei como está o clima para todos, alguns lugares mais frio, né? Mas espero que todos curtam bastante a nossa manhã. O tema hoje é a nova safra, desafios e perspectiva, e nós estamos no nosso quarto Scala News Corteva. Espero que a gente seja bastante produtivo, tenho certeza disso, assim como nós fomos nos outros três. Você passou o pedido, Maurício? E para dar o bom dia para todos aí, eu desejar boas-vindas, eu vou chamar o Felipe Daltro, nosso amigo, eu responsável pelas operações comerciais do sul do Brasil. Seja bem-vindo, Daltro. Oi, João, tudo bem? Já estão me vendo aí? Estamos. Beleza, bom estar aqui com vocês. Aqui tá bem frio em Alphaville, não está ensolarado igual em Foz. E que bom poder retomar. Eu tirei uns dias aí de quinta-feira até ontem. Bom poder retomar com esse tema, com esse grupo aqui, de gente da Corteva e dos parceiros comerciais. Bom dia a todos. Eu estou, nesse momento aqui, relembrando, né, das passagens que nós tivemos aí nesses 4 Scala News, tema sempre relevante, né? China, sustentabilidade, alguma coisa assim. E nada mais importante agora que falar aí do tema de comercialização, de algumas coisas aí de economics, e por que não logística, como eu vi o seu Jair comentar aí, né? Tudo tão crítico e um fator influenciando no outro para as tomadas de decisões que nós temos. Então a ideia é essa, o Scala como um programa de negócios, né, que a gente criou, de trazer conteúdo relevante, não pode deixar com que a gente fique sem se falar de tempo em tempo e se atualizar as informações. Então, é mais uma parada rápida aqui para não tirar ninguém da rotina há muito tempo, mas que todos nós aqui e as equipes relacionadas possam se atualizar, levar para dentro de casa, debater, destrinchar um pouco mais a informação e sair de forma mais preparada para fazer negócios. Nós vamos trazer aqui, o João Paulo vai apresentar devidamente, mas o pessoal da Agriinvest, ninguém mais preparado para poder falar aqui desse tema de perspectivas, comercialização e por aí vai. Muitos de vocês recebem semanalmente aí as análises, a apresentação da Agriinvest no que chega aí pelo WhatsApp. Eu sei que o pessoal acessa, usa bastante para elevar o nível das nossas conversas, das tomadas de decisão. Então, é uma forma de compilar um pouco desse trabalho que já é uma pílula semanal, agora numa conversa um pouco mais aberta, pergunta e resposta no final. Então é isso, João. Sem tomar mais tempo de uma apresentação que é de 1 hora, já temos 50 minutos. Agradecer a todos mais uma vez e dizer que é um prazer estar aqui nesse Scala News com vocês. João Paulo, só retoma porque seu microfone está fechado. Tá. Muito obrigado, Daltro. Diria quem fechou, foi Dona Mariana. Essa mulher manda na nossa vida, não tem jeito. Muito obrigado, Daltro. Obrigado por prover, por permitir que a gente tenha essas oportunidades na Corteva. Lembrando, então, a Corteva, nós temos o Mindcop, Infocop, Intecop e o Scala News. Faz parte desse serviço Corteva para vocês. E nós estamos trazendo hoje, como o Dalton bem falou, o Eduardo Vanin, um profissional de altíssimo gabarito, certificado pela Harvard Business em Xangai, na China, especialista em agribusiness, né, no tema agribusiness, e vai trazer para nós um pouco esse cenário do agronegócio. E por que dessa vez nós escolhemos esse cenário, essa questão de economia? Todo mundo está vendo as impertinências que estamos sofrendo, não tem como negar que é completamente difícil dos demais, e nós chamamos o Eduardo Vanin, parceiraço da Corteva, para trazer para nós aqui na pré-safra, já está começando aí quase a nossa nova safra, uma visão dele sobre o cenário do que vem aí pela frente, do cenário atual e o que vem pela frente. Então, seja bem-vindo, Vanin. Pessoal, anotem as perguntinhas, que nós vamos dar um tempinho no final para vocês. A Mari, vocês podem colocar pergunta no chat. Se estiver colocando no chat, depois a Mari vai chamar por ordem as perguntas aqui. Podem levantar a mão também, que a gente pode chamar por ordem que levantou a mão. Ou no final, quem ficar por último aí interrompe e a gente faça as perguntas, tá bem? Mas vai ter espaço para pergunta, tá bem? Eduardo, é contigo, meu amigo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí pela apresentação.
Obrigado também pelo reconhecimento e pela oportunidade aí de estar falando com vocês. Por aqui você falou, né? Tem lugar que tá frio, tá quente. Aqui tá frio, rapaz. Curitiba aí, acho que 8 graus agora. Bom, meus amigos, primeira pergunta, quanto tempo eu tenho? Você Vamos tem. colocar 40 minutos para deixar 10 minutinhos para o final, tá bom? Então tá bom. Bom, aí eu vou ser obrigado a um slide ou outro passar rapidinho, tá bom? Mas vamos lá. Amigos, quero começar com vocês falando da situação que agora é de curto prazo aí todo mundo está de olho, que é a questão americana. Aí, fazendo só uma recapitalização aqui, nós temos as condições do milho e da soja, 100, um índice, 100 quer dizer, acabou a lavoura, pegou fogo, 500, excelente. E aí nós temos, vocês lembram muito bem que lá em junho, no começo, o mercado fazia um paralelo com o ano de 2012, que é essa linha aqui mais embaixo, Ô, tanto o milho Vanim, quanto a soja. desculpe te interromper, mas o seu compartilhamento de tela caiu, tá? Compartilha de novo, por favor. Opa, vamos lá. E agora? Beleza? Pronto. Beleza, agora só falta colocar em modo apresentação para ficar um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Aí, Ah, tem como. Ih, ó, tá um pouquinho maior, legal. Aí você vai mudando aqui, arrastando. Show. tudo bem. Então, amigos, como eu estava falando, só para lembrar, o mercado lá no começo fazia esse paralelo com 2012, que as condições do milho e da soja mais embaixo. E no começo realmente parecia que a coisa ia toda, a safra americana ia ser perdida igual naquela temporada. Mas daí veio o mês de julho e melhorou bem, mas agora voltou a cair com um clima que voltou a ficar mais quente, mais seco. Portanto, nós temos aqui comparando aos outros anos, ó, anos anteriores, realmente as condições do milho não são iguais, são menores, e também da soja da mesma forma. A gente pode ver aqui condições da soja também menores. E semana passada nós tivemos o tour da consultoria ProFarmer, muito acompanhado lá nos Estados Unidos, e aí trouxe produtividade para o milho 172 bushels por acre, para a soja 49,7. Quanto que é hoje o número do USDA? Guarda aí. Hoje o número do USDA é 50,9. Esse é o relatório de agosto. Teremos agora mais uma revisão em dia 12 de setembro. Essa é a produtividade do uso até agora. E do milho, 175,1. Os dois não são recordes, mas baseado aí no tour do ProFarmer, que passa por 7 estados, os principais, as produtividades seriam menores. Isso não quer dizer que o USDA vai utilizar esses números. A ideia aqui fica a tendência. A tendência seria revisar para baixo. Bom, vamos fazer uma simulação agora, vou fazer com vocês uma simulação utilizando esses números. Como que ficaria o estoque, por exemplo, de soja? Olha, ele ficaria em 150 milhões de bushels. Quanto que é hoje? O relatório de agosto é 245. Portanto, cai muito. Em toneladas, chega pertinho de 4 milhões de toneladas. Tudo abaixo de 5 milhões é apertado no histórico americano. Ficaria abaixo de 5 milhões. O que aconteceria? Automaticamente, provavelmente, o USDA reduziria demanda. Aonde? Principalmente na exportação. E aí, eu estou utilizando aqui nessa segunda simulação uma revisão para baixo na exportação, mais 1 milhão de toneladas, 30 milhões de bushels. Mesmo assim, ó, amigos, fica pertinho de 5 milhões, é apertado. Justifica um bushel de 14 dólares ou até um pouco mais, tá bom? Mas isso é Bolsa de Chicago. A nossa realidade não é essa. Como vocês falaram aí, eu estava ouvindo no começo, nossa realidade é bem diferente. Nossa realidade, temos uma produção que pode ser recorde de novo de soja, temos um estoque de passagem enorme de soja e de milho e uma logística que não está acompanhando a produção. Alguma coisa errada com nossa logística? Não, não tem nada de errado. O problema é que a produção é o sucesso do Brasil. Aumento de área, aumento de produtividade, investimento. O escoamento não acompanhou. Claro, é muito mais caro, né? E muito mais concentrado. Portanto, vamos continuar tendo o problema. A boca de saída é a mesma
e a produção ela continua crescendo. Isso que e o produtor não está vendendo. E são esses três problemas. Mas eu vou abordar aos poucos aqui. Então, ó, fiquem com essa mensagem. Soja nos Estados Unidos, o balanço é apertado. Provavelmente vai reduzir produtividade. E, além disso, agora setembro tem a segunda revisão da área. Pode ter mais uma queda na área plantada e colhida nos Estados Unidos. Por que isso? Porque tivemos um ano, como vocês estão vendo aqui, nada assim, não foi um ano normal. Tivemos um início bastante ruim. Portanto, nessa segunda revisão, pode ter mais um tiquinho, não muito grande, mas pode ter um tiquinho de redução. Em estados onde continua sofrendo. Por exemplo, o estado de Missouri. É um estado importante, faz parte do meio oeste, e esse estado não melhorou muito. Olha, ele já perdeu 400 mil acres de soja, pode perder mais um pouco agora. Eu sou autista para o relatório de setembro, falando de Chicago. Tá bom? Adiante, amigos. E para o milho, Eduardo? O milho não tem essa história. O milho aumentou muito a área. E aonde que aumentou? Aonde é bom. Ó, só para fazer aqui para vocês uma explicação. Olha onde aumentou, ó, o amarelo é o milho, o verde é a soja. Ó. A soja perdeu em todos os estados que são os melhores. E o milho foi aumentando, ganhando da soja. Como vocês sabem, a área americana, confirmando essa área aí de 94 milhões de acres, é recorde a área plantada. Então, olha só, isso cria um colchão extremamente confortável. É aquela chess que você tem na tua sala, aquele sofazão, assim está a situação dos Estados Unidos. Mesmo com uma produtividade menor, ó, hoje é 175,1, caindo para 172, mesmo assim, ó, aqui em milhões de toneladas, o estoque sai de 56 milhões para 49,200. Eduardo, quanto que é um estoque apertado? Tem que ser abaixo de 40, que foram as últimas 3 temporadas. E não vai ser assim. Teria que ser uma produtividade muito, muito baixa. Teria que ser 167,4. Mas eu não acredito nisso. Bom, ninguém espera isso. Tá bom? Mas se vier, seria uma mega surpresa. Mas, enfim, esse estoque aqui, ó, essa realidade, esse quadrante aqui, ó, amigos, esse quadrante seria apertado. Ou por uma redução diária, como eu falei, vai revisar também o milho, ou por uma revisão diária, ou uma produtividade muito menor. Vamos ver o que vem lá em setembro. Utilizando o número do Proformer, vejam, não aperta. Não aperta. Só fazendo aqui um paralelo para vocês, ó, em estoques em dia de uso. Quantos dias dá o estoque americano? Para quantos dias de uso? Olha só. Aqui é folgado, ó, 56 dias, tá, mais de 50. Agora cairia para 48 nesse relatório, utilizando esse número aqui. Isso sem cortar demanda, porque deve cortar. Só para falar para vocês, o milho americano está caro, não está vendendo nada, só para os vizinhos, maioria para o México. Mas vender para o México é mais que obrigação. É igual sua mãe falar que você é inteligente e bonito. É a obrigação dela. Então, vender para o México não faz diferença nenhuma. E veja aqui nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, esse aqui é um estoque em dias de uso apertado, 30 dias, um mês, 33, 38. Tá bom? Quer dizer, vale a máxima. O milho americano na exportação, para ficar barato, os demais têm que ficar mais caros. Por exemplo, o Brasil daí teria que ficar caro para daí fazer os Estados Unidos vender. É isso aí. Então, em relação ao milho, Chicago, eu não acho que temos uma história de alta. Não temos. Teríamos se tivermos algum problema na safrinha brasileira, lá do ano que vem. Aí o milho brasileiro vai ficar caro para junho, julho, agosto, estou falando do ano que vem. E aí os Estados Unidos passaria a vender mais. Ou uma China com uma mega quebra. Não, não tanto quebra, mas qualidade. Só fazendo um parênteses, amigos. Olha só o pepino da China. Pode surpreender, tá bom? Do lado da demanda. Olha lá. Trouxe aqui um gráfico para vocês da água no solo. Ó, o azulzinho aqui é água em excesso em 30 centímetros de solo.
Então, vejam, está 33% da área agricultável de milho na China está com essa condição. Onde que concentra o plantio do milho na China? Bem aqui, ó. Então, são as províncias de Henan, Shandong, Liaoning, Jilin e Heilongjiang. Essa região toda. É o Mato Grosso dele. E vocês podem ver que tem bastante areazinha em azul. Qual que é o pepino? O pepino é a qualidade. Nesse momento, a China, daqui a pouco, ela vai começar a colher. Lembrando, a China está no hemisfério norte, então colhe daqui a pouco. E o milho, nessa reta final, está recebendo chuva, está alagado e está nublado. Olha, é uma combinação perfeita para dar doença. Micotoxinas, aflatoxina, essa coisa toda. E vocês sabem que a aflatoxina, para o suíno, a matriz é aborto. E a China, vocês sabem muito bem, é o maior produtor de suíno do mundo. Portanto, esse aqui pode ser um fator surpresa. E o milho na China está subindo, tá? Está subindo, está perto da máxima. E aí a China pode se destacar de novo como um grande comprador de milho. Não que já não seja, mas pode ser maior, tá? Voltando. Bom, fico por aqui na questão do clima americano, tá bom? E passado esse relatório de setembro, acabou o mercado climático. Aí nós vamos olhar o plantio do Brasil, questão do El Niño e demanda. Falando de Brasil, estamos aí no El Niño, olha só, ó, de hoje, atualização. Só lembrando, quem não lembra, lá em janeiro tínhamos o El Niño aliás, era na Laninha em janeiro, -1. Então ele sai do -1 e vem para 1,13. E os mapas, os modelos estão mostrando o seguinte, olha só, estão mostrando que vai continuar. Aqui a média dos 6 modelos vai continuar ganhando força. Vai chegar lá em dezembro, vai atingir um pico de 2,4 na média. Tem modelo que mostra mais, ó. Os dois principais, amigos, tá aqui, ó. O NOAA, que é o o mais otimista, vamos dizer assim, tá? E o modelo europeu, que tá com a turminha ali dos maiores. É isso aí. Como que isso pode impactar o Brasil? Olha, o classicão, Fla-Flu, mostra para nós o seguinte, que é assim, é seco lá em cima, uma região em dúvida que é a branca, mais chuvas nessa região central, a Argentina vai bem, Paraguai vai bem, o sul do Brasil vai bem. É isso aí. Agora, lembrando, 2015 e 2016, tivemos um El Niño forte 2,6 lá em novembro. O que aconteceu? Atrasou o médio, as chuvas atrasaram no médio norte do Brasil, do Mato Grosso, perdão, ó, daqui para cima, ó, atrasou e aqui ficou seco. Quebrou feio Bahia, quebrou Maranhão, Piauí, tal. Tocantins, uma parte quebrou e no Mato Grosso atrasou demais. Qual foi o pepino? Não foi a soja. O pepino foi o milho. Aí as chuvas pararam de repente em abril e Goiás e Mato Grosso tiveram uma baita quebra de milho safrinha. Esse é o grande risco. Ainda mais esse ano, né? Vocês estão aí acompanhando a vida dos produtores, não está nada bem, a questão da rentabilidade e imagina só se o milho ficar fora da janela. Aí sim que o produtor vai colocar um cheirinho de nitrogenado, de ureia, ou até reduzir a área. Esse eu vejo que é o maior risco. Portanto, como o americano gosta de falar, o wild card, aposta aí para o ano que vem, pode ser o milho, se der jabu no Brasil. Tá bom? Então, fica aí para a gente acompanhar. Mas, indo aqui, ó, só pegando, qual que é a importância dessa região para a soja? Vem crescendo ao longo dos anos, pegando o Mapitobá mais o Médio Norte do Mato Grosso. Hoje, esses juntos representam 23% da área brasileira. Mapitobá e Médio Norte. Em termos de hectares, ó, 2023, os dois juntos, nessa temporada 22-23, 10 milhões e 300 mil hectares. 23%, quase um quarto da área brasileira. Portanto, super importante. Temos que acompanhar agora essa questão aí das chuvas. No oeste do Mato Grosso, amigos, está indo bem.
Vocês devem estar recebendo relatos de produtores que têm recebido chuva no oeste, em Rondônia e oeste do Mato Grosso. E vocês sabem que esses produtores agora, já até falei com alguns produtores, que estão entrando com pedido junto ao mapa para começar o plantio agora. Quer dizer, o vazio sanitário do Mato Grosso termina dia 1º, essa semana. E aí os produtores que estão recebendo o ok já estão plantando. Por que aconteceu isso? Por causa do algodão. Como tem El Ninho, a AMPA pediu para trazer para o dia 1º o vazio sanitário no Mato Grosso. Portanto, isso pode mudar bastante coisa. Uma delas, fluxo do milho vai ter que sair antes dessa região. A soja vai entrar antes. Vamos ter soja antes do Natal. Isso é importante. Isso é importante. E para quem é processador aí que está ouvindo, soja. Professor, o senhor está mutado. Opa, voltou? Beleza? Voltou, tudo certo. Tá. Então, vamos ter soja no Mato Grosso antes do normal. E com várias consequências. A primeira é o fluxo do milho, a logística. Os portos daí poderiam, já Porto Velho, só para falar para vocês, Porto Velho tem produtor falando que as tradings em Porto Velho já não estão comprando, só estão comprando soja para abril para frente. Veja só como é que a coisa já está andando rápido. Tá bom? Então, El Ninho super importante para nós, sem dúvida nenhuma, não tanto para a soja, claro que é importante, mas é muito mais para o milho a questão da janela. Adiante, amigos. Agora eu vou falar para vocês duas importantes questões sobre demanda. Nós temos menos grãos, é verdade. Temos menos farelo, é verdade. Mas por que que então não está faltando e os preços não estão subindo? Duas questões, ó. Todo mundo está comprando, mudou. O mercado global mudou. Com essa taxa de juros alta, o dinheiro custa demais. Portanto, de duas formas. É o estoque parado e também o hedging. Vocês sabem, eu sou um comprador de milho. Comprei o milho do produtor. Não vou usar esse milho agora. Vou usar ele daqui 3 meses. Eu tenho um risco, esse milho cair. Portanto, eu tenho que fazer um hedging na bolsa. Isso custa dinheiro. Só para falar para vocês, hoje uma taxa de juros por uma trading top está em 9% ao ano. Olha só o encarecimento. Lá em 2021 era 2%. E aí todo mundo operando just in time. Redução dos estoques por causa do dinheiro caro. Isso tem trazido muita repercussão. Principalmente, onde estão os estoques? Na mão do produtor. Não é só no Brasil, isso também é nos Estados Unidos. O produtor lá está pouquíssimo vendido. No caso da soja, vendeu 22% até agora. O normal seria 32%. Milho, o produtor americano vendeu 15% agora. Normal já seria 25%. O produtor não quer vender porque não se agrada do preço. E também o comprador não faz nenhuma questão de comprar e carregar por causa do custo do dinheiro. E parece que os juros não vão cair tão cedo. Portanto, essa situação ela não deve mudar muito. Qual é o risco para nós? O risco para nós é chegar lá em fevereiro e novamente o produtor igual o oceano. Ó, tô colhendo aqui, quero vender para você. E aí as cooperativas, tradings, tal, já estão na janela março, abril, maio. O produtor vai ser squeezado, apertado, penalizado, porque ele quer vender numa janela que já não existe mais. Tudo isso junto não é favorável para o preço, para a rentabilidade. Mas parece que os produtores não se antenaram ou não aceitam ainda essa situação, apostando na alta de Chicago, sendo que Chicago é uma relação, quer dizer, uma realidade americana, e a nossa realidade é o prêmio. Essa conscientização que o produtor tem que ter. Bom, aqui quero falar para vocês, claro, né, da nossa situação brasileira. Então, olha só que interessante, como o produtor não quer vender soja, aliás, não quer vender milho, e ele está vendendo soja, porque a relação está, por exemplo, no Paraná, 3:1, muito, muito acima do histórico. No Mato Grosso, 3,5:1. A soja compra 3,5 sacas de milho. Normalmente, o nosso histórico seria entre 2,2 e 2,5. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o programa da soja, nesse momento, estamos aí entrando em setembro, o programa da soja está crescendo.
Isso aqui é a nomeação de navios. Navios nomeados para carregar 11 milhões de toneladas. Milho está crescendo também. Os dois estão crescendo. Só que o milho deveria estar crescendo mais. E a soja já deveria estar caindo para dar espaço ao milho. E onde que está crescendo, amigos? Olha aí, ó, Paranaguá e Rio Grande. Isso aqui é um baita pepino. Olha só, lá em Paranaguá, quase 5 milhões, 4.800 de nomeação de navio. O tempo de espera em Paranaguá já é de 50 dias, 49. Quer dizer, se você vender um barco de soja hoje ou de milho em setembro, você vai carregar ele lá no final de novembro ou dezembro. Imagina só como que isso aqui vai atrapalhar a vida do milho. Só não está atrapalhando muito agora porque o milho está atrasado. A colheita no Paraná MS, que precisa do Porto de Paranaguá. Esse milho do Paraná e do MS, esse milho vai ter que encontrar uma outra rota de escoamento, via Santos, via São Francisco, ou até Rio Grande, se o frete permitir. Olha a situação. E provavelmente, e eu diria quase com certeza, lá na frente, a transição aí vai baixar a soja, vai crescer o milho. E aí vai atrapalhar a soja lá em fevereiro. Ineficiência representa custo. Só para dar um exemplo para vocês, 50 dias de demurrage, quer dizer, 50 dias de, a gente fala waiting time, tempo de espera, equivale, amigos, a 45 centavos por bushel. Só aqui você tem um baita desconto no prêmio. Quer dizer, se o prêmio normal nessa época do ano, por exemplo, para março, prêmio histórico 40 acima, com esse custo já vira zero. Fora as demais questões. Uma produção muito grande e uma demanda que não está crescendo na mesma velocidade. Por isso que os nossos prêmios já estão em menos 100 em Paranaguá, menos 100 para março. Ah, eu vou esperar o prêmio ficar positivo. Não vai. Não vai por causa disso aqui, ó. A não ser, claro, se a safra brasileira quebrar. Eu diria para vocês, para que o prêmio volte a ser aquele prêmio que a gente conhecia, mais 40 nessa época, lá para março do ano que vem, o nosso programa de exportação de soja teria que ser no máximo de 80 milhões. 80, 84, no máximo. Quanto que vai dar esse ano? 96. E o ano que vem? Tem tudo para chegar a 105 milhões. Ok? Então, essa é a diferença. Teria que ser uma grande quebra. Aí reduziria o tamanho do programa. E para quem é de indústria aí, amigos, muita atenção, muita atenção. Olha só hoje a nossa realidade. Margens negativas no Brasil. O atualizado de ontem, 17 dólares. Margem negativa no Brasil. Por quê? Porque a margem na China está boa. São duas faces da mesma moeda. Não se combina. Água e fogo. Se a China está com margem muito boa, a nossa vai ficar ruim. E o contrário também. Por que isso é importante? Horas. Muito importante a indústria brasileira com saúde e podendo pagar bem. Não é o caso. Eu sei que tem muitos aí, cooperativas e tal, que vendem para as indústrias. Paraná, Rio Grande do Sul, as processadoras do Rio Grande do Sul, que é o nosso maior região de processamento de soja. E não está boa. E muitas delas já falam em parar. Antecipar o período de processamento, de manutenção. Tá bom? Então, temos essa realidade, onde a China está com margem boa, 40 dólares por tonelada para setembro, outubro, novembro, e o Brasil para outubro e novembro, margens negativas. Muita atenção a isso. E só lembrando, ó, se tiver esmagador aí na turma, o ano que vem, se a Argentina produzir bem e nós vamos ter crescimento no processamento americano e brasileiro, então nós vamos ter os três maiores processadores, aliás, processador não, os três maiores exportadores de farelo aumentando a oferta. Na minha conta, vai aumentar em 10 milhões em relação a esse ano. 10 milhões de aumento no saldo exportável de farelo.
tem que ficar bem atento a isso. Tá bom? Aí o Brasil vai precisar, claro, ir ao governo e falar, por favor, aumente o biodiesel, porque é a única forma de melhorar nossas margens, aumentar a mistura do biodiesel. E, claro, isso é uma questão política. Muito bem, amigos. Adiante. Como é que está a China? Como é que está a cobertura? Ó, precisa cobrir bem ainda. O setembro morreu. Esse aqui, ó, o outubro já está em 75%, mas veja que a China ainda precisa cobrir novembro, dezembro, janeiro, bastante, ó. Então, até o final aí de janeiro, nas minhas contas, pelo menos 25 milhões precisa comprar. E aí tem um ponto interessante. Vocês estão acompanhando? O clima americano está seco e quente. E o rio Mississippi está perdendo volume. De novo, o rio está ficando raso. Aí as barcaças têm que carregar menos peso. Uma barcaça, ela carrega mais ou menos 1.500 quilos. Hoje já está carregando 1.200. O ano passado, por causa do rio baixo, chegou a carregar menos de 1.000. Aí os Estados Unidos não conseguem vender muito. E aí a demanda fica aqui no Brasil. Portanto, quem tem soja disponível ainda, vai valorizar. Prêmio para safra velha da soja deve ficar firme, assim como Chicago. Tá bom? Mas não é a realidade da safra nova. Safra velha vai continuar, soja vai continuar cara, que é uma informação ruim para as nossas processadoras. Bom, onde o sapato aperta, amigos? Vocês sabem, o sapato aperta na logística, especialmente quando? Nas transições, ó. Então, eu pintei aqui, ó, a transição do milho para a soja. Ó, esse volume aqui são os volumes embarcados somados. E do julho para o agosto, que daí é a transição da soja para o milho. Esses vão ser sempre os nossos sapatos, onde vai apertar. É essa transição. Essa transição gera muita ineficiência. Pelo seguinte, por causa das tradings. O que acontece? Se o produtor não quer vender o milho e o produtor quer vender a soja, a trade consegue fazer margem na soja, mas não no milho. Então larga a mão do milho, vamos para a soja. Aí vira. Agora consigo fazer margem no milho e não na soja. Esse vai e vem gera ineficiência. Esse troca-troca de terminais na ferrovia, tudo mais, você sabe muito bem que não é uma coisa simples de fazer. E aí vai gerando ineficiência, vai reduzindo a capacidade brasileira de embarque. Mas é assim que funciona o mercado. Isso vai continuar trazendo pressão para os nossos prêmios ao longo da próxima safra ainda mais, porque nós vamos ter um estoque de passagem maior e uma safra que tende a ser maior também. Tá bom? Então, antecipação é a alma do jogo. Quando você for falar com o produtor, fala, amigo, o teu principal ponto de atenção não é preço, tem que ser logística. Se você não pode segurar sua soja ou o seu milho, então você tem que garantir escoamento para esse produto. Senão, você vai ser muito penalizado. É extremamente preocupante quando a gente vê, por exemplo, esse milho no tempo no Mato Grosso. Está ficando uma coisa normal. Pensa bem, o produtor teve todo um trabalho, um investimento para produzir o milho. Não vendeu. E agora está colocando ele no tempo. Pegou chuva, tem lugar que está pegando fogo, tem vídeos aí de incêndio em silo bag. Não o silo bag que pegou fogo, mas pegou fogo no campo e pegou lá também. Então, veja, é dinheiro jogado fora. Tem que conscientizar o produtor que a logística passou no Brasil a ser o principal ponto de atenção. Ok? E o custo de carregar isso? Claro, né? Custa muito dinheiro. Muito dinheiro parado. Ó, só para citar para vocês, ó. Esse aqui é o grande pepino. Olha aqui a produção brasileira esse ano. Somente soja e milho. Só soja e milho. 278 milhões. Qual a capacidade estática brasileira de armazenagem? 192. Temos uma diferença aí de 86 milhões.
e vai ser maior, esse déficit. E esse déficit, ele é super mal distribuído. Por exemplo, Rio Grande do Sul, 34 milhões de armazenagem. O Rio Grande do Sul é o único lugar que dá para guardar uma safra inteira de milho, trigo e soja. Aí você vai lá no Mato Grosso, 45 milhões. Bom, dá para guardar uma safra só. É muito mal distribuído, tá? Claro, o silo bag está aumentando, tudo isso aí não está nessa conta, mas está aumentando. Mas é custo, ok? Importante, amigos, que eu queria citar também na questão logística. Deixa eu ver se está aqui. Não? Vou até desenhar aqui, ó. O ano que vem, por que que eu falei que pode chegar a 105 milhões? Pelo seguinte, somente o Porto de Rio Grande, que normalmente escoa soja, 12 milhões, 13, esse ano está 6 milhões. Nos últimos 2 anos, 5, 6, por causa da quebra de safra. Se no ano que vem o Rio Grande do Sul vem com uma produção de 22 milhões, que é o potencial, então o Porto de Rio Grande ele pode adicionar mais 5, 6, 7 milhões no nosso programa de exportação. Fora investimentos que estão sendo feitos no TESC, que é aqui em Santa Catarina, 1,5 milhão. Novo Remanso, lá em Taquatiara, falam em 1 milhão de capacidade no ano. Aumento de Santarém e aumento de Aratu. Se você somar isso tudo, podemos chegar a 105 milhões. Aí a grande pergunta é, amigos, tem demanda para 105 milhões de soja? Essa é uma outra pergunta. A demanda é grande? Falando de soja, China, claro que é. Mas ela tem crescido menos do que a oferta. Vou falar agora de demanda. O grande pepino e a grande mudança na China, depois aí dos 3 anos de Covid, somado aos 3 anos de Covid, é o seguinte: olha lá, a população chinesa está numa descendente, principalmente por quê? Porque as pessoas estão casando menos. 8 milhões de casamentos na China. Olha de onde saiu. Mais de 14 para 8. Tem um efeito do Covid aí? Acho que tem. Mas a tendência é de queda. E horas. Se o chinês casa menos, tem menos filhos. Então aqui nós temos a fertilidade por mulher. Não para de cair. População chinesa diminuindo. E vai ficar mais idosa. E menor consumo, estabilização no consumo de carne. Isso é preocupante para nós, que precisamos produzir mais soja e vender soja. E aí o farelo tem que ir para a ração. Tá bom? Então, esse é um ponto de mudança estrutural. Olha aqui, ó, a China está estabilizada, não está crescendo mais. Aqui esse gráfico mostra consumo de carne, quilos por habitante ano, aqui desse lado, e aqui a renda per capita. O natural é o seguinte: vai crescendo a renda, vai crescendo o consumo de carnes, no geral, por habitante ano. Aqui as economias maduras, alguma coisa entre 80 até 100 quilos. E a China está aqui estável há mais de 10 anos, na casa dos 60 quilos. Não está aumentando o consumo de carne por habitante ano. Tá bom? Mesmo crescendo a renda. Mesmo crescendo a renda. Os outros que poderiam vir, amigos, aí na carona, principalmente frango, porque são muçulmanos. Ó, Bangladesh, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia. Aí tem uma turminha que pode vir fazer alguma diferença. Mas nada como a China. Porque a China é um case único. Foi muito rápido, muito concentrado e com um direcionamento único. Quando nós tivemos até a era Xi Jinping, tínhamos então a era Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, vocês sabem, ele é um reformista, pró-abertura da China, pró-enriquecimento individual. Ele falou uma vez: enriquecer é glorioso. O Xi Jinping falou: casa é para morar, não é para especular. Tudo mudou. Vocês sabem. A draga da economia chinesa hoje se chama construção civil. E a frase é essa, que o Xi Jinping até tirou do texto dessa última reunião do conclave em julho. Casa é para morar, não é para especular.
mudança estrutural. Então, a China está assim, amigos. Olha só, indo aqui, ó, numa sequência. Crédito na China estabilizou. Por que estabilizou? Construção civil parou. É grande ainda? Enorme. 35 trilhões de yuan. É crédito pra caramba, mas parou de crescer. Olha aqui a construtora. A Evergrande, que era a maior, não é mais. Então, baita prejuízo. As ações caíram 87% esse ano. Espiral deflacionária. Olha lá, ó. China está em deflação. Quando a gente está em deflação, o que a gente faz? Para que comprar hoje, se amanhã vai estar mais barato? Para que fazer estoque, se o estoque está perdendo valor? Isso é psicológico. Você quebrar isso não é fácil. Mas é assim que os chineses hoje estão enxergando depois de 3 anos de Covid-0. Adiante. Confiança. A confiança do chinês está onde? No imóvel. Olha só que interessante. Aqui está, ó. Quanto do ativo, do patrimônio do chinês está em imóvel, em percentual? Quase, ó, 70 e tantos por cento. Portanto, o chinês é o cidadão do mundo que mais acredita na valorização do seu imóvel. E vocês sabem que o imóvel está caindo, não subindo. Ó, os outros países, ó. Aí é dividido, renda fixa, ações e tal. Então, a China muito concentrada. Olha lá o pessimismo dos chineses. Ó, o índice, lá nas canelas. Isso aqui tem que voltar a subir. Esse é o nó. Como é que vai fazer o chinês voltar a gastar? Voltar a ser otimista? Voltar a viajar, jantar fora, etc, etc. Tem que consertar esse ponto da equação. Muito bem. Aí aqui, ó, a espiral deflacionária, como eu falei. E assim nós vamos. E aí, no final das contas, qual é o impacto para o agro? Está aqui, ó. Então, nós temos uma mudança. Isso aqui é uma franquia americana que voltou à China agora, chama Popeyes. Olha lá o que ela vende. Ela vende frango. Por ser mais barato e porque o chinês acha que é mais saudável, então está havendo uma migração do consumo concentrado em suíno para o frango. Oh, que informação boa! Sim, só que vocês sabem muito bem que a conversão alimentar, ou seja, quantos quilos de ração eu preciso para produzir 1 quilo de carcaça, no suíno, 2,8 a 2,4. No caso da China, é até perto de 3, porque ainda não é muito eficiente. E no caso do frango, cai aí para 1,7, 1,8. Quer dizer, pode até aumentar a produção de frango, mas o consumo de ração é menor. Isso é muito importante para nós, essa composição. Olha lá, esse aqui é o ponto, amigos. Desafio vocês. Quantos aí dessa foto são meninos? São 2 meninos, tá bom? Mas é difícil diferenciar. Quer dizer, o chinês também está nessa vibe de não ter mais família, de não almejar um casamento e tudo mais. Então, esse é o ponto. Até o Xi Jinping, ó, ele está limitando o número de horas de videogame por semana. Quer dizer, várias interferências do governo na vida das pessoas. Uma grande interferência é a proibição. Ele botou como cidadão profissão ilegal. Sabe qual? Não é prostituição. É professor particular. Porque o chinês tem 2 grandes pressões. Uma, entrar no vestibular, passar no vestibular. Segunda, casar, conseguir uma esposa. São as 2 grandes pressões que ele tem. E aí, para entrar na universidade, os pais chegam a pagar para os bambambãs até $100.000 para fazer o filho passar na melhor universidade. Mas uma média seria alguma coisa perto de $1.000 a $2.000 por mês. Dólares, tá?
Por causa dessa pressão, o Xi Jinping foi lá e falou: não, professor particular não pode mais. Para ver, quer dizer, isso mostra como a interferência, nesse momento, nessa era do Xi Jinping, a interferência na vida das pessoas é cada vez maior. Como se ele fosse um grande pai. Ó, e ele tornou ilegal vários sites e rede social de pessoas que ele acha que não são bons influencers para a sociedade, para o jovem. Só lembrando, né, amigos, a história de sucesso do consumo aí de soja na China. Olha só aqui o caractere que representa família. É a junção de pessoa com suíno. Sempre foi assim. A pessoa sempre teve o seu suíno, até para o seu próprio sustento. Mas isso está mudando. E aí a China, ó, com a American Soybean Association, lá em 84, os Estados Unidos ensinou a China a usar farelo nas ações. Não usava, era só milho. E aí a história aí de importação de soja, que é essa linha aqui, ó. A partir da visita da American Soybean Association, a abertura que a China começou lá na década de 70. Bom, 5 pontos importantes. Consumo de carne suína na China bateu seu pico, consumo de rações bateu seu pico, consumo de farelo na China bateu seu pico, menor concorrência na compra da soja, vamos ver, manutenção das margens do Brasil. Se tiver muita soja e a China não crescer nas suas compras, seria bom para a nossa indústria. Rapidamente aqui, amigos. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Tenho quantos minutos? Então, em tese, se for abrir para perguntas, nós estamos no limite aí, tá? No limite. Tá. Só para encerrar, amigos, queria colocar aqui para vocês, ó, a mudança estrutural que está acontecendo no complexo da soja. Os Estados Unidos usando cada vez mais soja, óleo para uso industrial, biocombustíveis. Eles têm lá um programa chamado sustentabilidade no uso de combustível para aviação. E aí entra o diesel renovável, que é equivalente, a molécula é equivalente ao diesel. Ela é mais eficiente. Portanto, reduz a emissão de gases. Essa é a grande meta. E aí o óleo nos Estados Unidos está subindo, subindo, vale ouro. O farelo vai ter que ir para exportação. E a soja fica valorizada por causa do óleo e não mais por causa do farelo. Então nós temos um quadro que é o seguinte: os Estados Unidos cada vez menos exportador de soja, olha lá, o Brasil cada vez mais, os Estados Unidos aumentando muito o processamento, vai aumentar muito a disponibilidade de farelo, vai aumentar, e o aumento muito grande do uso de óleo para esses programas. Só para vocês terem uma ideia, o óleo em Chicago está valendo mais ou menos 65 centavos por libra peso. O prêmio no Brasil está em menos 22. Olha que absurdo. Isso aqui penaliza muito a nossa indústria. Então, é uma situação em que o Brasil só vai conseguir solucionar se aumentar também o programa do biodiesel. Utilizar mais óleo para a produção de biocombustível. Tá bom? Então, vejam que são situações bem diferentes. Nossa situação, precisamos encontrar demanda para a produção de soja que está crescendo. Estados Unidos, lá eles têm que encontrar meios de atender a demanda por óleo, que é muito... Olha o absurdo. A Cargill, a Bunge e a ADM estão exportando soja americana lá para as fábricas dela na Europa, onde está ocioso, Alemanha, Holanda, Espanha, e estão voltando com biodiesel. Qual é a lei americana? Para valer tudo isso, tem que ser o óleo tem que partir da soja americana. Mas a lei não diz que a soja tem que ser esmagada nos Estados Unidos. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, cobrimos aí. Beleza, amigos? Muito obrigado.
é isso que eu tinha para trazer para vocês nessas tendências de curto prazo, médio, né? Pensando no ano que vem, e as questões estruturais que nós estamos vendo, tanto em termos de China e também Estados Unidos. Ótimo, Eduardo. Obrigado de coração aí. Eu acho que você foi muito didático. Só assim, para fazer a primeira pergunta aqui, para animar o pessoal, enquanto o pessoal pensa. Se ficou claro para mim, nós temos uma coisa inusitada aí, uma chance dos Estados Unidos produzir menos do que se planejava. A soja está muito bem posicionada em termos de bushel, e mesmo assim a gente ter um problema super complicado para a próxima safra, ou com o preço atual mais a próxima safra, por uma questão logística, ou seja, sem uma tendência positiva, mesmo não vindo boas notícias dos Estados Unidos, correto? Sim. Bom, para essa safra, que já está mais ou menos consolidado a produção, só para dar um paralelo, a safra americana se esperava que seria de 123 milhões e 700. E ela vai ficar, eu acredito, perto de 112. Então temos 10 milhões a menos. No entanto, no ano que vem, que o preço do bushel, agora estou falando de Bolsa de Chicago, que o preço da soja e do milho está dizendo para o produtor americano? Produza mais soja e menos milho, porque a relação lá também está mais favorável para a soja, assim como no Brasil. Então, para essa temporada, que a coisa já está dada, Chicago fica firme. Para a próxima temporada, o Brasil tendo muita soja e os Estados Unidos aumentando a área, aí muda, tá? Tem que prestar atenção a isso aí também. Em que, em tese, os produtores deveriam pensar nisso e trabalhar com contrato. Mas aí é outra Ah, história. sim. Sim, não dá para trabalhar 100% aberto. Ok. Pessoal, perguntas? Vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí. Quem alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta, João. Eu acho que já foi um pouco respondida, né? Mas a grande maioria das cooperativas foca na relação de troca, né? E a relação de troca ela tem uma variabilidade agora, esses últimos 2, 3 meses, e o produtor muito retraído. E você vê alguma expectativa nesse curto prazo de melhorar essa relação de troca? Não, não vejo. Eu acho que vai. Porque é o seguinte: o que nós vimos acontecer muito? Estou falando da soja. O produtor ele comprou os insumos, só que ele comprou com soja desse ano. Na cabeça dele, ele comprou à vista e fez um bom negócio. De fato, ganha desconto e tal. Porém, ele não vendeu a soja do ano que vem. Quer dizer, a relação de troca dele continua aberta. Bom, mas é claro, a compra do insumo ela vai aumentar porque por uma questão aí de prazos, prazo de receber. Então, acho que sim, só que talvez não via barter, é o que eu diria. E mais uma Porque ele, pergunta. ele não se agrada, né, da Uhum. soja, do preço do ano que vem. Ele vê a soja spot subindo e essa diferença não ajuda nada. Historicamente, é assim, quando nós temos uma curva invertida para a soja em reais, o que é isso? O spot muito mais caro do que a soja futura. Por exemplo, vamos pegar o caso do Mato Grosso. Você vende uma soja spot hoje a 125 e você vende uma safra nova a talvez 110. R$ 15 de diferença. Aí o produtor não vende. Ele não quer saber de vender a safra nova. Uhum. Ivani, a pergunta também em relação ao milho, né? Você colocou aí que os Estados Unidos tende a próxima temporada e migrar parte das áreas de milho para a soja, né? Isso dá um panorama, pensando na safra 24 de milho, safrinha, melhorar essa relação de preço, porque hoje, quando você coloca a relação e coloca a viabilidade do negócio de milho, né? Ela desenha-se para uma margem muito apertada, pensando em milho safrinha, né? Você vê uma situação de melhora nesse aspecto ou não? Até porque a gente tem aí também um período de 4 meses para fazer toda essa logística de fertilizante, enfim. Não, eu não vejo uma situação. Bom, a China pode vir mais forte?
Pode, como eu falei ali no começo, questão do clima, qualidade do milho deles. Mas eu acho que não seria suficiente para mudar porque é o seguinte, a safrinha 24 é o bushel do milho setembro 24. Não tem motivo para ele subir. Talvez ele suba lá por dois motivos. Questão da janela de plantio no Brasil, se tiver atraso. Também nós estamos no El Niño, e parece que podemos ter 2 anos de El Niño, alguns falam. Então nós temos aí todo um desenvolvimento do safrinha do ano que vem e não vamos repetir a produção desse ano. Não acredito. E os Estados Unidos pode reduzir a área de milho. Então, eu acho que preços melhores para o milho poderiam vir a partir aí de maio do ano que vem. Mas daí ele já Mas foi, né? isso Aí ele já comprou isso. resolve, cara. Isso para safrinha futura, né? Para quem não fizer contrato nem nada, já ajuda muito para safrinha. Já é lá na frente. O Haroldo, tem uma pergunta aqui do Haroldo. Vamos lá, Haroldo. Bom dia a todos, bom dia, Vanim. Opa, Você bom fez dia. você fez um comentário ali em relação à questão da relação do preço da soja com milho, né? Hoje 3 para 1, tal, e historicamente está mais 2,2 de repente. Aí a pergunta que fica é, na sua visão, para 2024, há uma tendência de voltar à relação, à média histórica, e aí o que acontece? O milho sobe ou a soja que está muito alta e deve cair? Essa é excelente pergunta. Soja muito alta deve cair. Tá? É a leitura também. E isso se dá principalmente por causa do bushel e por causa da margem da China que está boa agora. Por que aconteceu isso? Se a gente pegar a relação histórica, quando que ela disparou? Quando que ela saiu do eixo? No dia 30 de junho. O que aconteceu no dia 30 de junho? Relatório americano diária, a primeira revisão. Aí foi o que eu mostrei lá, ó. Aí veio esse mapa aqui, ó, que fez toda a diferença. Ó, esse aqui, ó. No dia 30 de junho, o USDA veio com a sua primeira revisão da área. E aí o produtor americano informou: seguinte, amigo, quero soja não, só quero milho. E aí aumentou a área do milho em 2 milhões de acres e diminuiu a soja em 4. Então foi uma mega surpresa para a soja. E perdeu exatamente nos estados onde é melhor. Iowa, Illinois, Indiana. Lá em cima perdeu também, 900 mil, Dakota do Norte. Foi isso que fez com que a relação soja-milho descompensasse para a soja. Quer dizer, se no ano que vem, Aro, mantiver essa relação que está agora, para nós e para eles, o produtor americano vai voltar a plantar mais soja e menos milho. E para nós, já estamos vendo aqui para o verão, que o produtor vai diminuir a área de milho verão e vai aumentar da soja. A safra cheia brasileira e essa tendência, de repente, de continuar essa relação, aumentar a soja nos Estados Unidos, pressão para baixista para a soja o ano que vem. Ah, sim, sim, sim. Eu já tenho falado para alguns produtores que tem alguns já negócios acontecendo para 25, claro, em Mato Grosso. E é uma relação razoável, é fertilizante só. Vai ficar em 11,3 sacas por hectare. Esse ano ficou em 9,5, quer dizer, 2 a mais, sendo que você já vai se livrar do risco do preço da soja. Vale a pena. Ok, pessoal, estou vendo aqui muita gente já deu 9 horas, o pessoal tem reunião, compromisso, e a gente tem um compromisso muito grande de entregar no horário por causa das agendas da turma. Então, nós vamos ter que parar aqui. Eduardo, eu agradeço bastante. Agradeço também a Corteva por propiciar, trazer você aqui, a gente poder esclarecer. Tivemos presença de várias cooperativas do Brasil. Em nome da Corteva, a gente pede desculpas. O nosso Zoom, por alguma razão técnica, estamos vendo aí com o provedor, ele limitou em 100 pessoas, sendo que a capacidade é para 300, e a gente já usou o mesmo Zoom aí para as outras lives, e hoje aconteceu alguma coisa, ele travou em 100, e vários clientes nossos ligaram para nós aqui, não conseguiam entrar,
Então, nós ficamos limitados a 100 pessoas, mas tem uma vantagem, nós gravamos tudo e vamos mandar para todas as cooperativas, todos os grupos, então vocês podem passar aí para as pessoas que não participaram, não tem problema nenhum, a gente vai poder cascatear isso, e fica a nossa desculpa, a gente está vendo já com o Zoom que aconteceu, mas tentando entender, acontece, né? Hoje tecnologia tem as vantagens e tem as desvantagens. Mas agradeço muito, Eduardo, fica o nosso desafio. Lembrem-se bastante que o Scala é um projeto não de relacionamento, é um projeto de negócios. Então, é um programa de negócios. E a gente tem que trazer a verdade como ela é, em todos os segmentos, em todas as fases dela. E está aí, nós temos muito desafio, vamos precisar que os gestores sejam cada vez mais gestores, porque o agro traz um cenário desafiador. O bom é que é desafiador para nós, é desafiador para a concorrência. Se a gente está bem mais preparado, a gente consegue lidar melhor com isso. E esse é o nosso papel, e que a gente capture vantagem mesmo no mercado cheio de desafios aí. Tá bem? Muito obrigado a todos e espero que o próximo Scala News vocês estejam presentes também. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Abraço a todos. Boa semana. Valeu, gente.